Olá, aqui é a Glaucia Pereira da How to Lab e hoje nós vamos falar sobre Z-Score. Z-Score é muito utilizado em programas de proficiência e a gente vai então explanar aí alguns conceitos e principalmente como interpretar o seu ensaio aí. Então chegou o seu Z-Score, o que você faz com essa informação? Então compartilhe esse vídeo com quem é da área técnica de laboratórios, com quem tem medo de quando vai participar de ensaio de proficiência, ou que não sabe interpretar, ou que mesmo tendo ido bem, tem aquela sensação de insegurança do que aquele monte de dado traz pra gente, tá? Então fica com a gente nesse vídeo da How to Lab. Bom, se você está chegando agora nesse canal, aqui a gente trata muito do conceito do how to, né? De como fazer, como saber, como fazer qualquer coisa. Então, essa é a nossa preocupação aqui na How to Lab e eu faço vídeo desde 2013 em relação a coisas de laboratório, em coisas das 17025 e tô para fazer esse vídeo de Z-Score já tem um tempo e agora eu vou aqui gravar para vocês para que a interpretação do ensaio de proficiência seja mais fácil, tá bom? Então vamos lá, vamos nos localizar na norma 17025. No item 7.7 é sobre a garantia da validade dos resultados, tá? Então deixa eu ir lá. Aqui. Então, o que esse item vai falar, né? Garantia da validade dos resultados. Ele garante que o seu resultado está valendo. Tá? É isso que ele vai fazer, tudo que está pedindo aqui é para mostrar que o resultado é válido, que você mostra ali todos os dias que isso está funcionando. Então, o primeiro item, no item 7.7.1, é uma coisa assim, digamos, mais corriqueira, mais rotineira. Então, são coisas diárias, como carta-controles e outras checagens que têm que ser feitas. E lá no item 7.7.2, ele vai falar sobre se comparar com outros laboratórios. Tá? Então, existem, né, algumas maneiras da gente ver se tá indo bem. A gente pode comprar MRC, a gente pode fazer ali que todo mundo faça a mesma análise. Então, são vários tipos de controle, tá? É importante que você entenda isso. O ensaio de proficiência, ele vai ser mais um controle, só que dessa vez é como se você estivesse se expondo, como se você estivesse se comparando com outros, tá? É isso que ele significa, é esse tipo de controle. Então, se você ainda se perguntar, mas eu passo padrão aqui, por que eu tenho que participar de proficiência? Porque o proficiência, ele é essa comparação exterior. Você está se comparando com outros e vendo como é que está todo mundo fazendo, tá? E nisso entra o Z-Score. O Z-Score é uma conta, vou passar aqui a formulinha para vocês. Ele é uma continha que é feita em relação aos resultados de todo mundo que participou do ensaio de proficiência. E aí se faz essa conta de Z-Score para se mostrar, então, como é que os participantes ficaram um em relação ao outro, tá? Então, lá no item 7.7.2, ele vai falar sobre o laboratório deve monitorar o seu desempenho por meio de comparação com resultados de outros laboratórios, quando disponível e apropriado. Então, nem sempre dá para comparar, né? Mas a maioria dos laboratórios que me seguem aqui são de água e efluentes e geralmente tem ensaio de proficiência, sim. Esse monitoramento deve ser planejado e analisado criticamente e deve incluir, mas não estar limitado a uma ou as duas alternativas a seguir. Então, nem sempre tem as duas. Quais são essas alternativas? 1. Ensaio de proficiência. 2. Participação em comparações interlaboratoriais. Então, se você não sabe a diferença entre participação interlaboratorial e proficiência, é o equivalente a laboratórios que têm a ISO 17025 e os que não têm. Tá? Não significa que os que não têm estão fazendo errado, mas o proficiência, ele é para laboratórios que já passaram por uma acreditação de ensaios de proficiência, que é a ISO 17043, certo? Então, existe uma ISO para ensaios de proficiência, e aí o laboratório, então, pode chamar que ele tem essa acreditação como proficiente, né, acreditado para fazer ensaios de proficiência, tá? Então, a diferença vai ser essa. O requisito vai ser, né, dado também aqui no Brasil pela NIT-DICLA 26, de que sempre se dê preferência
ao ensaio de proficiência. Então, assim, se existe proficiência, isso é, se existe um provedor acreditado pela 17043, você deve buscar fazer com esse provedor, tá? Vai ser melhor do que o interlaboratorial. Então, o interlaboratorial, às vezes, geralmente, todo mundo que hoje é proficiência começou fazendo ensaios interlaboratoriais. Em termos de operacionais, é a mesma coisa, né? Se consiste em enviar as amostras para os laboratórios fazerem, recolher esses resultados e fazer a estatística. Então, em termos operacionais, simplificando muito, é isso que eles fazem. Mas o proficiente, né, o que é acreditado pela 17043, ele passou por um processo de acreditação. Então, o jeito que a conta é feita, o número de participantes, porque vocês vão ver, eu vou falar aqui da conta do Z-Score. O Z-Score ele só funciona se você tiver muitos participantes. Se você tiver 5 participantes, ele é um número que quase todo mundo vai ficar dentro, porque é difícil ter uma estatística boa com pouca gente, tá? Então, o proficiência, o laboratório acreditado para proficiência, né, o provedor acreditado, ele já passou por essa avaliação, né, e ele já faz as contas direito. Então, assim, tem um processo que certifica, que acredita, né, que certifica que esse provedor sabe tá fazendo tudo direitinho, né? Tem uma questão de sigilo dos participantes, uma questão de confidencialidade dos resultados, enfim, tem toda uma sistemática que quem está fazendo interlaboratorial provavelmente faz também, mas ainda não passou pelo processo, tá? Então, a diferença entre interlaboratorial e proficiência basicamente é essa, tá bom? Ok. Aí, a gente chega, então, no assunto desse vídeo, que é o Z-Score, né? Então, o que é esse Z-Score que vem aí nos relatórios e que o pessoal tem que interpretar? Eu vou colocar a formulinha aqui para vocês, tá? Mas vou falar aqui, ó. Então, vai ser o Z, vai ser o X, que é o seu próprio resultado. Então, quanto que eu reportei nesse ensaio, menos a média, dividido pelo desvio padrão, tá? Então, se você tiver grandes quantidades, em termos estatísticos, vai ser a média populacional dividido pelo desvio, né, da população. Mas, geralmente, como a gente tem o interlaboratorial, principalmente nessa área de água e efluentes, tem uma questão de validade da amostra, nem sempre participa gente de todo mundo, né? Então, geralmente é uma coisa mais regional, às vezes nacional. Mesmo assim, eu já vi vários proficiências com 40 participantes, 100 participantes, tá? Então, a gente não cai no problema do Z-Score não servir, tá bom? Então, o que é o Z-Score? Se você vê aí a formulinha, ele é uma comparação do seu resultado em relação aos outros laboratórios. Então, ele vai tirar a média, dividir pelo desvio padrão e vai te mostrar onde é que você ficou na fila do pão, tá? Então, o Z-Score é quem é você na fila do pão, quem é você na fila do resultado, tá bom? E o interessante é que ele pode ser positivo ou negativo, tá? Então, o que vai acontecer? Quando você pegar o seu Z-Score, o que você tem que olhar? Onde é que você tá? Certo? Então, o Z-Score, como ele é um número relativo, ele varia, o Z-Score de 1, pegando ali, fazendo uma distribuição normal, o Z-Score de 1, ele vai cumprir ali 68%, mais ou menos, tá? 67, alguma coisa por cento, que é o meio da curva padrão. Então, se você ficou ali, você está bem próximo da média, você está... Né, quanto mais próximo do zero, melhor, tá? Então, se você não sabe nada de Z-Score, aí você tem que saber. Quanto mais próximo do zero, melhor, seja positivo ou negativo, tá? Então, o que o positivo ou negativo significa? Se você ficou acima da média ou abaixo da média, tá? Isso vai ser importantíssimo para você tomar ações aí no seu laboratório. Um Z-Score próximo de 2, você já está chegando ali a 95% da curva, tá? E um Z-Score para cima de 3, 99% da curva. Então, a curva vai se alargando, né? Então, você vai ficando cada vez mais longe da média ali no central, tá? Então, quanto mais próximo do zero, melhor, ok? Então, isso é uma coisa que você tem que saber com o Z-Score. Cada provedor de proficiência, eles classificam diferente. Às vezes ele fala assim, Z-Score até 1 é excelente. Z-Score de 1 a 2 é bom. E Z-Score acima de 2 a 3, né, entre 2 e 3 é regular e acima de 3 é inaceitável, né? Tá reprovado. Então, o que você tem que olhar? E uma coisa que eu sugiro que você faça na compra do ensaio de proficiência é pedir
para o provedor, né, que no caso vai ser né, ele é provedor de ensaio de proficiência, você seguir o item 6.6 da norma e pedir para ele essas informações, né? Saber, olha, quantos são os participantes? Olha, eu só vou pagar se tiver mais de 30 participantes. É uma exigência que você pode fazer para ter um Z-Score mais confiável, porque às vezes você vai participar de uma proficiência que é 10 participantes, às vezes não vale muito a pena, né? Porque você provavelmente não vai ter uma noção mais hard, com mais emoção de que posição você tá, entendeu? Para você ficar fora de um ensaio com poucos participantes é muito mais difícil, né? Então, o ideal é que você procure aí provedores que tenham mais participantes, né? Pergunta para eles, olha, eu vou me inscrever, mas eu gostaria de saber se está garantido que o ensaio só vai ocorrer acima de tantos participantes, tá? Eu sugiro que você faça isso, tá? Acho que está na hora da gente começar a apertar mais e trabalhar os laboratórios de ensaio se verem como clientes mesmo, né? Até nessa interpretação, eu já peguei uns ensaios de proficiência que o relatório é muito ruim, não dá para saber, sabe? Onde você tá na fila do pão. Então, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar mais como cliente e exigir mais dos laboratórios, né, dos provedores de ensaio de proficiência, para que o relatório seja melhor, para que a informação pré-ensaio, né, pré-ensaio seja melhor, tá? Então, o que você tem... Vamos voltar aqui no Z-Score. Já dei a minha contribuição para a comunidade. Vamos voltar aqui no Z-Score. Então, como que você vai interpretar isso? Primeiro, se você está perto do zero. Quanto mais perto do zero, melhor. Não significa... Então, vou pegando esse gancho que eu falei, de que às vezes tem poucos participantes e você ficou bom, você tem que tomar cuidado. Porque às vezes é um bom, mas é um bom porque tinha pouco participante. Então, você tem que olhar justamente o seu Z-Score e ver em relação aos outros participantes se é um bom que, nossa, mas está quase para o regular, né? Ou é um regular quase reprovado, tá? Então, não só avaliar, qual é o seu critério? Meu critério é não ser reprovado. Gente, isso é muito pouco, né? Você pode ter um critério aí de ficar com Z-Score até 1, tá? É um critério bem bom, tá? Você não vai se arrepender se você tiver esse foco. E teve lá uma vez, quando é que foi? Faz uns 2 anos, que eu peguei um laboratório que ele já participava há tempo de ensaio. Um laboratório que já tem 10 anos de acreditação, e a gente conseguiu ver que ele vinha piorando a cada ano e ele não percebeu. Ele percebeu só quando ele foi reprovado, né? Porque não olhou criticamente o resultado do ensaio de proficiência, tá? Então, não é porque você ficou aprovado naquele ensaio que você vai escapar de olhar o Z-Score, tá bom? Promete pra mim que você vai dar essa olhada para ver justamente se ele não tá te apontando que uma hora que você vai ficar fora, tá? Deixa um like nesse vídeo aqui para eu saber também se você gostou dessa informação. Bom, vamos lá. Z-Score positivo ou negativo. Vai indicar se foi para mais ou foi para menos. Então, o que isso significa? Você vai ter que olhar, por exemplo, fiquei fora. Tá, vamos pegar, por exemplo, a análise de sólidos. Sólidos, aquele de secar na estufa, tá? Sólidos totais. Ficou fora. Tá, você ficou fora para mais. O seu resultado ele foi maior do que a média, isso é, o seu Z-Score foi positivo. Ou você ficou fora para menos, isso é, o seu Z-Score foi negativo. O que isso significa? Se você ficou para menos, significa que você perdeu a amostra. Então, as suas ações corretivas em termos de sólido é olhar o que você pode estar fazendo que você perdeu a amostra, certo? Ou beliscou a pinça ali dentro da cápsula, ou virou a cápsula, enfim. Você tem que olhar em quais momentos técnicos você pode perder a amostra, ok? Agora, se você ficou para mais, acima da média, um Z-Score positivo, significa que tem mais massa ali. Então, o que aconteceu? Ou você não secou direito, ou alguém está colocando a mão na cápsula, isso está engordurando e está dando mais massa. Você tem que olhar para o outro lado. Então, o Z-Score, o positivo e o negativo do Z-Score, ele indica o sinal, né, a direção que você tem que olhar para fazer as suas ações corretivas, tá? Acho que essa é a principal interpretação do Z-Score, em relação a quando você precisa fazer uma correção. Foi para mais ou foi para menos, certo? Então, essas duas coisas aliadas vão te deixar uma análise crítica muito boa quando chegar
o seu certificado, você pode fazer essa análise. Quanto perto eu estou do zero, mesmo que eu tenha ficado aprovado, que eu não tenha sido reprovado, quão perto eu estou do zero, quanto mais perto do zero, melhor. E se eu tiver que tomar alguma correção, ela é para mais ou é para menos? Porque tem gente que me escreve, Glaucia, fiquei fora. Tá, mas você ficou fora para mais, para menos? Quanto? Certo? Às vezes foi por muito pouco, tá? Às vezes está dentro ali da incerteza do método, porque às vezes é um método muito, igual bactérias heterotróficas. É um método muito difícil de fazer um quantitativo. Ainda bem que saiu da portaria. Bom, é um método muito difícil de fazer o comparativo, tá? Qualquer coisinha, porque é um método com uma variação grande, né? Então, é muito importante nesses casos ter muitos laboratórios participando, justamente para você ter certeza do resultado. Mas mesmo assim vai ser... bactérias heterotróficas é um exemplo que eu nem devia ter dado, porque ela tem uma variação muito grande, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido o significado do Z-score, significado mais ou menos, né? E principalmente que quanto mais perto do zero, melhor. Então tenha isso aí nas suas metas, tá? Pode até ser um indicador aí de qualidade do seu laboratório. Ver o Z-score mais próximo do zero possível, ok? Espero que tenha ajudado. Compartilhe esse vídeo com quem precisa, tem muita gente que precisa. Se inscreva no canal, siga nas redes sociais e o seu like, o seu compartilhamento, ele me ajuda a saber se eu estou no caminho certo. Ajudar os laboratórios a terem e a manterem a 17025. Até a próxima!